Alô, pessoal! Boa tarde! Hoje eu vou trazer um assunto que para muitos é inédito, mas não é bem inédito, muita gente conhece e sabe. Quando eu era pequenininho, tinha meus 4 anos, 5 anos, lá nos Idos, né? Em Petrópolis, né? Que eu ficava mais em Petrópolis do que no Rio de Janeiro. A minha avó Alzira, quando eu estava com febre, e a minha mãe ajudava a irmã dela, que estava doente, a avó tia Luísa, né? E eu tinha uma febre, a minha avó ia lá, pega a folha, Orlando, pega a folha de salgueiro ali, uma casca, também o salgueiro era uma árvore, né? E ela fazia o chazinho. Uma hora depois eu já estava brincando, eu não tinha mais febre, né? Depois eu fui estudar os fitoterápicos e também eu sou um estudioso de Hipócrates, né? Porque Hipócrates não conheceu a farmacologia moderna, né? O Hipócrates nem conheceu a homeopatia também. Então o Hipócrates curava as pessoas, né? Com ervas, plantas, né? Hipócrates é o patrono da medicina, é o patrono. A gente faz um juramento de Hipócrates quando a gente faz a conclusão do curso. Então, Hipócrates não sabia que nessa planta, nessa árvore, o salgueiro, existia o ácido salicílico. Ele não sabia, porque a quimioterapia, a química, ela não tinha aparecido ainda. Isso era 400 anos antes de Cristo. É bom dizer, Hipócrates viveu 400 anos antes de Cristo. Os meus colegas acham que ele só sabe que tem o juramento de Hipócrates. Eu nem sei se ele sabe que Hipócrates era um grego médico que viveu 400 anos de Cristo. E nem sei também se eles sabem que ele usava ervas e plantas. Eu também não sei. Assim como Galeno e outros mais, né? Então, essa árvore ela tem o ácido salicílico, não é? Que é a substância encontrada na aspirina, não é verdade? E em 1853, Charles Gerard, francês, ele descobriu o ácido salicílico, né, o salgueiro, e acrescentou o acetato. Aí veio o acetato salicílico. E depois, no início do século XX, o Felix Hoffmann conseguiu sintetizar, porque ela não estava sintetizada ainda. E em 1901 ela chegou ao Brasil, não é? E ela ajudou muito a combater a febre espanhola, né? Em 1919, 1920 aqui no Brasil. Apesar de que muitos médicos davam chá de salgueiro, de laranja da terra e de pitanga para os doentes da febre espanhola, que era o SARS-CoV-1, né, na época. Então, veja bem, Hipócrates, sem conhecer a quimioterapia odierna, sem saber que ali se encontrava uma substância chamada ácido salicílico, ele dava isso e dava certo. E a minha avó me dava, e a minha febre acabava. E eu passei a usar isso. Eu me lembro que a minha mãe ia nos hortos para ver se tinha árvore de salgueiro e ia lá, pegava folhas e tal. E durante muito tempo eu usei isso, porque não existia dipirona ainda, né? Nem o ibuprofeno, nem o paracetamol, que é absorvido pelo fígado, faz um mal enorme, né? Então, o ácido acetil salicílico, né? Surgiu em 1853 no Charles Gerard, mas ele não sintetizou. Quem sintetizou foi no final do século XIX
o Felix Hoffmann, que juntamente trabalhando com o laboratório Friedrich Bayer, né, da Bayer, ele conseguiu criar a aspirina. Né? No século XXI, se descobriu que a aspirina, além de combater a febre e a dor de cabeça, aliás, a aspirina, o ácido acetilsalicílico, só perde o paracetamol, que eu não recomendo paracetamol, porque ele é absorvido no fígado, pode dar lesão, e pelo ibuprofeno. Né? Ganha de todos, menos para esses dois. Não sei como é que está a estatística hoje, né? Tá entendendo? Então, no início do século XXI, se descobriu que o ácido salicílico combate, além das dores, analgésico e antifebril, antitérmico, não é? Ele combate também o quê? O câncer, principalmente o câncer de mama e o câncer de próstata. Não é verdade? Ele combate, ele é eficaz. E é muito bom para o Alzheimer, porque ele abre os vasos, as artérias. Tá entendendo? É um antioxidante. Muito bom. E eu descobri também, aí foi uma descoberta minha, e me desculpe a modéstia, como ele tem todas essas propriedades, e havia a cardiologista que dizia assim, não, você tem aqui uma obstrução, um bloqueio, você vai tomar 100 mg de ácido acetato salicílico, é aspirina, o sangue fluir bem. Né? Então, há 10 anos atrás, você sabe muito bem que na velhice os vasos começam a se fechar, as artérias começam a se fechar, o sangue já corre com pouca fluidez, não é verdade? Aí eles criaram o Viagra, né? E muitos outros aí que eu não vou citar nomes. Como é que eles funcionam? Ele acelera a corrente sanguínea, né? O sangue penetrar mais rapidamente na região pélvica. Ora, se o ácido acetilsalicílico, a aspirina, ela é boa para evitar Alzheimer, infarto agudo do miocárdio, né? E outras coisas mais, trombose, né? Porque ele afina o sangue, né? Então, por que não tomá-lo para melhorar a ereção 4, 5 horas antes? Então eu fiz isso. Eu coloco debaixo da língua 100 mg tomo infantil, porque o acetato foi criado por Charles Gerard para diminuir a ofensa do ácido salicílico ao aparelho digestivo, né? Porque ele sozinho podia criar problemas no estômago, e o acetato ele diminuiu isso. Mas eu coloco debaixo da língua, porque aí ele não vai diretamente para o estômago, para depois ir para o intestino, para depois do intestino ele ficar a corrente sanguínea. Não, eu boto debaixo da língua, ele vai logo pelas glândulas salivares e entra logo na corrente sanguínea. Por incrível que pareça, 3, 4 horas depois, nota-se uma ereção que antes era de 40%, 50%, chega a 80% a 90%. Está entendendo? Então, eu recomendo a essas pessoas que ficam tomando Viagra aí, correm para o hospital, na iminência de um ataque cardíaco, porque acelera, né, a corrente sanguínea, a circulação, na verdade, a circulação fica acelerada, o coração acelera. Nada melhor do que o ácido acetilsalicílico infantil debaixo da língua. Se for uma mulher nova, tome 2, não é? Se for uma mulher da mesma idade e tal, pode tomar um só que resolve. Deu para entender? Então, salve o ácido acetilsalicílico, não é? Descoberto por Hipócrates. E minha avó me prescreveu. E eu curava da febre,
curava da gripe, e a minha mãe continuou. E mais tarde eu fui pesquisar. Infelizmente, os colegas chegam com uma pessoa e dizem assim: já dei todos os remédios possíveis para a sua cefaleia. Cefaleia é dor de cabeça. Eu não tenho mais o que dar, eu não conheço mais. Mas sabe por quê? Ele vive do protocolo. A farmacologia, ela tem 80 anos, né? 70 e poucos anos. O antibiótico só foi descoberto depois da guerra. Né? Uma série de remédios, né, foram descobertos depois da guerra, os antihistamínicos, não é verdade? Você vai tomar, por exemplo, um remedinho para evitar uma reação alérgica, né? Prednisona, né? A prednisona começou lá atrás, né? Celestamina, né? Dexametasona, isso não existia antes. Isso é de meados dos anos 60, 70 para cá. Está entendendo? E as pessoas eram curadas com esse remedinho, mas os médicos não sabem. Mas por que Hipócrates curava as pessoas com ervas e plantas? Não estudam isso. Isso não tem comprovação científica, mas eles se curavam assim. E Hipócrates não morreu novo, não, ele morreu velho, não é verdade? O imperador romano, Tibério César, que foi curado pelo meu herói, Jesus Cristo, esse é meu herói, tá entendendo? Não bandido jamais será meu herói. Ele curou Tibério, só pelo fato de Tibério ir a Cristo, na Galileia, que ele fosse a Roma, que Tibério estava com mal no estômago. E Lucas, ou Lucano, o apóstolo, aconselhou Tibério a tomar uma taça de vinho diariamente para curar o estômago. Piorava, porque tinha álcool, não é verdade? Aí Jesus falou assim: não, diga eu sou imperador, e só o fato dele mandá-lo aqui para curar, ele já está curado. Ele pode tomar o vinho que ele não vai sentir nenhum sintoma a mais causado pelo vinho. E assim foi. Tibério governou quase 50 anos, quase meio século, tomando seu vinhozinho, e quando ele soube que Pôncio Pilatos o condenou à morte na cruz, ele retirou ele do governo, né, em Jerusalém, e o jogou nas valas, e lá ele morreu com a túnica de Jesus. A esposa não, a esposa ficou abrigada, porque ela defendeu Jesus, pediu, implorou a Pôncio Pilatos que não condenasse Jesus Cristo à morte. Mas Jesus Cristo era comunista. O negócio é botar o ladrão Barrabás, não é? O cara que ajuda os pobres, os mais necessitados, é comunista, não tem jeito. Não é verdade? Assim foi Getúlio Vargas, assim foi Jango, assim foi Juscelino e muitos outros. Salve Hipócrates, né? O grande descobridor, lá 400 anos antes de Cristo, da aspirina. Valeu, professores. Um abraço.